E como é que se faz isso aí? Ah, é simples. Você vai fazendo os pontos até formar uma carreira, aí volta e faz outra carreira. Parece difícil, hein? Imagina, Pedro. É só caprichar no alinhamento pra não ficar torto. Alinhamento? Ah, então é que nem fazer uma parede de bloco de concreto. Um dos segredos pra se fazer uma boa parede é manter o alinhamento correto, não é? Opa, claro que é. Parabéns, Pedro! A sua obra está indo muito bem. Olha só. O senhor gostou do contrapiso? Claro, mas ficou muito bom. Olha só. Agora é só retirar as formas das fundações, completar com terra socada e já pode levantar as paredes. As paredes eu estou pensando em fazer com blocos de vedação, mas aí eu ainda tenho algumas dúvidas. Bom, Pedro, para se fazer uma boa parede de blocos de vedação, existem algumas recomendações muito importantes. Vamos até a loja que eu te explico. Bem, Pedro, o segredo é caprichar no alinhamento. Os blocos devem ser alinhados, nivelados e prumados. Agora, isso só vai dar certo se você usar blocos de boa qualidade que atendam às normas técnicas brasileiras. Alinhados, nivelados, prumados e de boa qualidade. A primeira fiada é muito importante porque ela vai marcar a posição correta da parede. Os pedreiros costumam chamar essa primeira fiada de destaque ou marcação. Primeiro deve-se usar a tabeira para esticar as linhas de marcação das paredes. Assim você vai ter uma guia para garantir o alinhamento dos blocos. Certo. E depois, seu Freitas, o que a gente faz? Bom, para o assentamento dos blocos das duas primeiras fiadas, você deve usar uma argamassa de cimento 1:4, que é uma parte de cimento para 4 de areia com um aditivo impermeabilizante. E nas outras fiadas? Para as outras, você deve usar uma argamassa de cimento 1:6/6, que é uma parte de cimento para meia parte de cal e 6 de areia. Agora, nesse caso, é melhor você usar uma argamassa de assentamento preparada industrialmente, que já vem misturada e com aditivo. E como é que se faz para usar essa argamassa pronta? Ela pode ser aplicada com uma colher de pedreiro ou com a bisnaga. Assim evita desperdício. Comece pelos cantos, coloque a argamassa e o bloco e não se esqueça de nivelar para evitar que uma parte do bloco fique mais alta que a outra. E quanto que se coloca de argamassa? O ideal é fazer uma junta uniforme com 1 centímetro de espessura. Se você escolher a argamassa pronta, você vai ter a vantagem de só usar a metade dessa espessura, que é de meio centímetro. Então se o bloco tem 19 centímetros de altura e eu colocar mais meio centímetro de argamassa, cada fiada vai ficar com 19 centímetros e meio de altura. É isso mesmo. E para facilitar, você pode marcar no escantilhão a altura certa onde começa cada fiada. Escantilhão é uma régua usada na posição vertical onde se marca a altura de cada fiada. Bom, aí é começar a colocar uma fiada em cima da outra. E aqui tem um detalhe muito importante. As fiadas devem ser assentadas num sistema que a gente chama de amarração. Amarração? Parece coisa de costura. A Leila é que ia gostar disso. Nesse caso, amarração quer dizer que as juntas verticais ficam interrompidas de uma fiada para a outra. Se você iniciou a primeira fiada com um bloco inteiro, na próxima você começa com meio bloco. Assim, as juntas verticais vão ficar sempre no meio dos blocos da fiada de baixo. Certo. Assim os blocos ficam intercalados e as paredes devem ficar mais resistentes. Essa é a ideia, Pedro. Então esse é o negócio. É colocar as fiadas sempre com amarração. Isso mesmo. Mas não se esqueça de alinhar e nivelar cada bloco. Nos cantos é bom colocar sempre uma fiada a mais para poder puxar as linhas que vão servir de guia da fiada. E o que se faz se no final da fiada sobrar um espaço que não cabe nem um bloco inteiro, nem um meio bloco?
Para evitar essa situação, o projeto da casa deve ter paredes com comprimento múltiplo de 20 centímetros. Assim você pode usar o meio bloco se precisar. Mas se não for possível, tem que cortar o bloco. Cortar o bloco? Mas vai quebrar tudo. Não. Existe uma máquina especial para cortar blocos, mas tem que usar com cuidado. Seu Freitas, e os pilaretes? Bem lembrado, Pedro. No lugar onde ficaram as barras para fora do baldrame, você deve encaixar os blocos da fiada de destaque ou marcação. Você deve colocar a armadura e ir completando todas as fiadas. Essa armadura deve ser amarrada a cada 20 centímetros e deverá ter um comprimento de 40 centímetros acima da laje para ficar de espera no andar de cima. Em seguida, encha o vão com um concreto bem mole. A maneira mais simples de conseguir esse concreto mole é comprá-lo já preparado e ensacado. Ele é vendido nas lojas de material de construção com o nome de grout. As instruções de uso vêm na embalagem. Então, encha o vão com grout e a cada 4 fiadas pare um pouco e soque bem o concreto no buraco. Quem não quer usar o grout pode preparar o concreto na obra com um saco de cimento, 4 latas de areia, 5 latas de pedrisco e 1,5 latas de água. Essas latas são aquelas de 18 litros. Ah, mas não esqueça, você precisa colocar também um aditivo plastificante. É ele que faz o concreto ficar mole e penetrar com facilidade nos furos dos blocos. Ah, mas você tem que tomar mais alguns cuidados na hora de fazer uma parede de blocos de vedação. Cuidado para não deixar cair a argamassa no chão. A parte que sai para fora do bloco deve ser recolhida e jogada na caixa. Mas e se cair um pouco de argamassa no chão? Se cair, não aproveite, porque vai misturar com terra ou sujeira. Aí vai prejudicar a qualidade do serviço. E economizar pode sair caro. E outra coisa importante, não tente corrigir o bloco depois que a argamassa começar a endurecer. Porque senão pode aparecer trinca nas juntas. O ideal é, caso o bloco não tenha ficado assentado, retire o bloco e faça o assentamento de novo. Se você já fez a fiada de cima, você não pode mexer na fiada de baixo. Por isso, é importante que, quando você for começar uma próxima fiada, você verifique o alinhamento e o nível. E tem outra coisa importante. É bom colocar um impermeabilizante na argamassa das 2 primeiras fiadas, para proteger da umidade da chuva e dos respingos da água no chão. Ah, Leila. Coloca aqui pra mim, ó. Pelo menos. Ah, vai. Tá bom, Pedro, tá bom. Ô, ficou bacana, hein? Gostou? É, tá bonito. É, os pontos estão bem firmes, as carreiras estão bem entrelaçadas, né? Tá aqui. É, eu vou querer um desses pra mim também, viu? Calma, Pedro, calma, que ainda tem que terminar esse aqui. E ainda tem muito serviço pela frente. Ai, ai. Ó, Pedro. Aqui vai ficar a abertura pra colocar a manga. Tá legal? Opa, bacana, bacana, Leila. É, porque tem que encaixar direitinho aqui, depois pra não apertar o bracinho do menino, né? É, lógico. É que nem deixar a abertura nas paredes pra depois se encaixar as janelas e as portas. Quase igual, Pedro, quase igual. Então, seu Freitas, a gente ainda não decidiu que tipo de portas e janelas a gente vai colocar lá em casa. Olha, dona Lili, eu tenho aqui vários modelos, olha à vontade. O importante é vocês definirem as medidas para deixarem as aberturas certas nas paredes. É, mas é que tem portas aqui de várias larguras. Como é que a gente vai escolher isso? Lembre-se que vocês estão usando blocos de vedação, então é melhor escolher portas com tamanho múltiplo de 20 centímetros. Vamos até o balcão, eu vou mostrar alguns catálogos para vocês. Além da largura da porta, você tem que somar também mais 8 centímetros para pôr os batentes laterais e o revestimento. E na altura, quanto tem que somar? Na altura é melhor deixar mais 10 centímetros para pôr o batente superior e o revestimento do piso. Ah,
Então, se eu usar uma porta de 92 centímetros de largura por 210 centímetros de altura, eu vou precisar deixar uma abertura de 100 centímetros de largura por 220 centímetros de altura. Isso mesmo, Pedro. Além da abertura na alvenaria, é muito importante também construir alguns reforços nas paredes antes de instalar portas e janelas. Como assim, seu Freitas? No caso das portas, é preciso construir uma viga no alto para que o peso da parede não deforme o batente. Tá vendo, Pedro? Como é bom a gente ouvir uma pessoa experiente, que sabe das coisas. Opa, eu não sei. É por isso que eu não saio daqui. Né, seu Freitas? Bom, eu posso manjar de algumas coisas, mas eu não sou engenheiro. Agora me diga uma coisa. Como é que a gente faz para fazer a viga do batente? Essa viga, que a gente chama de verga, pode ser feita com blocos canaleta, como esse aqui, ó. Em vez de fazer a fiada com o bloco normal, você usa esse bloco canaleta e faz uma fiada com o tamanho da abertura da porta, mais meio bloco de cada lado. Aí você coloca 2 barras de aço no fundo e depois enche de concreto. Mas como é que vai segurar o vão no alto, seu Freitas? Boa pergunta, dona Leila. A senhora precisa fazer um escoramento com uma tábua apoiada em pontaletes. E nas janelas é preciso fazer o quê? Na parte de baixo da janela deve ser feita uma contraverga. E na parte de cima da janela, uma verga. Peraí, seu Freitas. Qual que é a diferença de verga e contraverga? As duas são construídas da mesma forma. A verga é feita em cima do vão das janelas e portas. E a contraverga embaixo do vão, para evitar o aparecimento de trincas. Se quiser colocar a janela a 1 metro de altura em relação ao contrapiso, ou seja, 95 centímetros em relação ao piso acabado, você deve fazer a viga peitoril na 5ª fiada. Depois de concretada a viga peitoril, é só seguir normalmente as fiadas, acertando as laterais com meio bloco, até a altura que tiver que fazer a verga no alto da janela. Ô, seu Freitas, esses reforços laterais, hein? Pra que eles servem? Bom, os reforços laterais das portas e janelas são feitos por 2 motivos. Evitar trincas e também para facilitar a fixação. Pois com o reforço você poderá furar, colocar buchas e parafusar os batentes. E como é que eles são feitos? Da mesma forma que os pilaretes. Com a armadura dentro do vão dos blocos, preenchido com concreto mole? Pode-se comprar o conjunto de peitoris, vergas, reforços laterais prontos. Eles vêm em forma de pré-moldados de concreto. Esses conjuntos são chamados de contramarcos e podem ser colocados diretamente na abertura das paredes. Deixa eu ver. Aí. Olha só, ficou perfeito, hein? As mangas ficaram perfeitas, tá bacana, hein? Já pensou? Se tivesse errado? É, eu ia ter que desfazer e fazer tudo de novo. Não, nem pensar que é isso. Sabe, gente, às vezes isso acontece numa obra, viu? Ter que desfazer um negócio que não ficou bem feito e fazer tudo de novo. É chato. E custa dinheiro, né, Pedro? É verdade. Por isso é que a gente tem que planejar direitinho. Fazer com calma e no capricho. Ah, no próximo programa nós vamos mostrar como constrói lajes e vigas. Não perca. Ô, meu amor, você podia fazer um desse aqui pra mim, né? Posso, né, meu nenezão? Fazer um casaquinho de lã pra você, viu? Azulzinho, né? Azul. Ai, vocês fiquem à vontade. Afinal... A casa é sua. Quer com lacinho também? Não, assim não precisa, meu amor. Assim, podia debruar ele assim de preto, ia ficar bacana. Pô, debruar, aprendi isso, debruar, não é? O mano é cobrador. Não, com a sua freguesa. Wagner e Jameli. Marcelo Passos na cobrança, jogou fechado, direto pro gol, bateu na frente pelo lado de fora. Pedro! É
só tiro de meta. Você já viu várias vezes o gol do Botafogo, vai ver agora por um outro... O que tá acontecendo? Você tava me chamando? Umas 100 vezes, você não responde. Pô, não ouvi, meu amor. É claro que não ouviu, né? Ficar aí vidrado nessa TV, parece uma viga engastada nesse sofá. Viga engastada? Pô, agora você exagerou, hein, Leila? Viga engastada? É isso mesmo, viu? Ficar aí deitado nesse sofá, parece uma viga presa numa laje. Viga engastada, você tem cada uma. E por acaso o senhor lembra o que é engastamento? Engastamento? E o que é isso, Freitas? Calma, Pedro, calma. Engastamento é uma palavra usada para dizer que uma viga ou uma laje estão com uma ponta presa numa alvenaria ou peça de concreto. Engastar significa encravar, embutir. Ah, bom. E pra que serve, seu Freitas? É um tipo de apoio das lajes. Ah, falando nisso, senhor Freitas, o senhor podia explicar pra gente como é que são feitas as vigas e as lajes? Claro! Depois de construir as paredes, está na hora de fazer uma laje de cobertura. Se a casa tiver 2 andares, a laje vai ser o teto do andar de baixo e o piso do andar de cima. Para apoiar essa laje é que são feitas as vigas. Existem 2 tipos de vigas. As vigas construídas sobre paredes e as vigas construídas para vencer vãos. E qual a diferença, seu Freitas? Agora foi. É legal, isso aí. As vigas sobre paredes são feitas com blocos canaletas em cima da última fiada das paredes. A função delas é fazer com que as paredes e a laje trabalhem em conjunto. Por isso, elas são chamadas também de cintas de amarração. As vigas para vencer vãos são feitas para apoiar a laje nos lugares que não têm paredes no andar de baixo. Como assim? Não entendi direito. Eu explico. Vocês têm a planta da casa aí com vocês? Tem que. Deixa eu ver. Bom, aqui no andar de cima, existe uma parede dividindo o dormitório da frente e o banheiro. No andar de baixo, não existe nenhuma parede nesse lugar. O que vai acontecer é que a parede de cima vai fazer um peso nesse ponto da laje. E a laje não tem como suportar esse peso nesse lugar. Por isso vai precisar fazer uma viga nesse lugar. Para vencer o vão de baixo e garantir que a laje não ceda com o peso da parede de cima. Exatamente, Pedro. E como é que são feitas essas vigas, seu Freitas? Essas vigas devem ser feitas com formas de madeira. O ideal é usar um compensado especial para formas de concreto, pois ele tem uma resina que facilita a retirada da forma depois de concretada a viga. Outra coisa importante é fazer um bom escoramento nas laterais e no suporte das formas, para evitar que elas se curvem com o peso. E as armaduras? As armaduras devem ser colocadas na forma e os estribos, que são as amarrações da armadura, devem prolongar-se sobre a laje. Assim vamos evitar o aparecimento de trincas na laje. No caso das vigas de bordas, o estribo é prolongado sobre a laje de um lado só. No caso das vigas intermediárias, o estribo é prolongado para os 2 lados da laje. As vigas deu pra entender, né, meu amor? Agora e as lajes, hein? Ah, de laje a gente ainda não entende nada, seu Freitas. Bem, pessoal, para a construção de uma casa como a de vocês, a melhor coisa é comprar lajes pré-fabricadas. É mais seguro e mais prático. Existem 2 tipos principais: a laje de vigotas e a laje de concreto protendido. E qual é a diferença entre elas?
A laje de concreto protendido é muito boa, mas tem um inconveniente. É muito pesada. São 130 quilos por metro quadrado. Virgem Maria, 1 metro dessa laje tem o peso de nós dois juntos. Pois é. Mas aí vocês vão ter problemas na hora de montar. A menos que o fornecedor faça a montagem na obra. E o outro tipo, a laje de vigotas? Essas são mais fáceis de montar porque são feitas com vigotas, lajotas ou tavelas e concretadas por cima. E como são essas vigotas? Elas são muito pesadas? As vigotas podem ser maciças ou treliçadas e não são pesadas. Elas podem ser facilmente carregadas e colocadas em posição por 2 pessoas. E como é que elas são montadas? As vigotas são montadas de forma intercalada com as lajotas de cerâmica ou concreto, ou EPS, que são placas de isopor. O importante é você comprar um produto de boa qualidade e de um fornecedor que ajude você com o projeto de montagem e o traço do concreto. Antes de concretar a laje, deve ser feito um escoramento especial no meio do vão que é chamado de contraflecha. Contraflecha? É o seguinte. O centro das vigotas tem que ficar uns 2 centímetros mais alto que a ponta para compensar uma tendência da laje curvar com o peso no meio do vão. E nas pontas, como que fica? Elas devem ficar com as extremidades apoiadas na canaleta ou na forma de madeira. Ué, mas por quê? Para que a ponta da armadura da laje fique embutida na viga depois da concretagem. Claro, para fazer depois o tal do engastamento, não é? Isso mesmo, dona Leila. Estou vendo que a senhora já está dominando o assunto. Engastamento. Quanta coisa a gente aprendeu nessa obra, né? É verdade. Agora vem aqui, Pedro, me ajuda um pouquinho. Agora, Leila? Mas peraí, olha o jogo. Pô, o que você precisa de mim com tanta urgência assim? É o armário, a geladeira, só rapidinho. Ai, o que eu não faço por você, né, meu amor? Olá, Pedro. Como vão as coisas? Tudo bem, seu Freitas. Já terminamos a montagem da laje. Agora só falta concretar. Antes de concretar, você precisa preparar a parte elétrica e hidráulica que passam por dentro da laje. É isso mesmo que eu vim ver com o senhor, seu Freitas. O que eu tenho que fazer e que materiais que eu vou precisar. Em primeiro lugar, coloque as caixas dos pontos de luz que ficarão embutidos na laje. Se os pontos forem no centro de cada cômodo, passe 2 linhas diagonais para marcar o lugar certo. Os eletrodutos ligando esses pontos até a prumada das paredes, onde serão colocados o quadro de distribuição e os interruptores. E a parte hidráulica, seu Freitas? Na parte hidráulica, o cuidado que deve ser tomado é no lugar do banheiro do andar de cima. Como assim? Você vai ter que instalar uma caixa sifonada e algumas tubulações para recolher as águas servidas da pia e do chuveiro e o esgoto da bacia sanitária. Essas tubulações vão aparecer no forro do andar de baixo. Eu não tinha pensado nisso, hein? E agora como é que eu vou fazer para resolver esse problema? O melhor jeito é fazer um rebaixo na laje para esconder essa parte da instalação hidráulica. Se for feito com cuidado, o rebaixo pode ficar sobre a porta de entrada sem causar nenhum problema. Opa, bacana. Assim vai ficar bom e não vai chamar muita atenção. Depois disso, já dá para pensar na concretagem. Como você vai fazer o concreto? Nós resolvemos comprar o concreto numa concreteira. Mas aí eu preciso calcular quanto que eu vou precisar de concreto. Você vai ter que somar o volume de concreto das lajes, das vigas em canaletas e das vigas em formas. Bom, aí é só eu multiplicar o comprimento, a largura e a altura. Aí eu somo tudo, não é? Isso. No caso da laje, você deve contar 5 centímetros de altura, o que é suficiente para fazer a capa e concretar as juntas das lajotas.
No caso da laje, eu tenho 10 metros de comprimento por 3 metros e 20 centímetros de largura e 5 centímetros de altura, que é o mesmo que 0,05 metros. Então, para a laje, eu vou precisar de 10 vezes 3,20 vezes 0,05, que dá 1,60 metros cúbicos. É isso. Agora você deve repetir o mesmo cálculo com as medidas de cada tipo de viga. Certo. Aí eu vou chegar no volume total de concreto necessário para essa parte da obra. Convém comprar um pouco a mais para evitar que falte. E no caso da laje, não se esqueça de pedir o concreto com a resistência recomendada pelo fabricante. Mas antes de iniciar a concretagem, você vai ter que tomar algumas providências. Limpe a laje e verifique se todos os elementos estão na posição certa, principalmente as armaduras. No caso das vigas com formas de madeira, use espaçadores de plástico para evitar que a armadura encoste no fundo ou na lateral das formas. Antes da concretagem, molhe bem todos os blocos canaleta, a laje pré-moldada, as formas de madeira e as armaduras. Evite a vibração ao transportar o concreto. Se usar carrinho, arrume um com rodas de borracha. Alugar um pequeno guincho é uma boa medida para agilizar o serviço e facilitar o transporte do concreto. A concretagem da laje deve ser feita sem interrupções, do começo ao fim. Um dia nublado, mas sem chuva, é o clima ideal para fazer a concretagem. E a melhor hora é a parte da tarde, porque assim o concreto passará a noite sem receber sol. Em todo caso, é bom estar preparado para se proteger do sol. Se for preciso, use um plástico preto para cobrir a laje. Tome cuidado para evitar bolhas de ar e para que todas as partes das formas fiquem preenchidas por concreto. Por isso, vale a pena alugar um vibrador, que não é caro e compensa muito. Mas não exagere na vibração. Se aparecer água na superfície do concreto, retire o vibrador imediatamente. E cuidado para não encostar o vibrador numa armadura. Não se esqueça, concreto não seca, concreto cura. Após a concretagem, mantenha sempre o concreto molhado e evite o sol e o vento que secam a água do concreto e prejudica a qualidade. Durante uma semana, deixe a laje coberta e o concreto bem molhado. Mesmo depois de curada, deixe a laje coberta com sacos de cimento e folhas de jornal, que é para proteger do sol até que a laje seguinte fique pronta. Ai, Pedrão, olha que maravilha! Nossa, o teto já tá pronto. O primeiro, né? É, o de baixo. Vou ter outro, vou fazer outro em outras casas. Tô exausta, Pedrão. Muito trabalho, né? Tá parecendo um disjuntor com a mola aberta. Por acaso o disjuntor te traz azeitoninha? No próximo programa você vai aprender o que é um disjuntor e a fazer as instalações elétricas. Não perca. Fique à vontade. Afinal, a casa é sua. Oi, Pedrão. Que isso? Você comprou? Que nada, ganhei na rifa do Mané Cobrador. Primeiro prêmio. Parabéns, hein? Vai ser ótimo ter um micro-ondas aqui em casa, viu? Vai me ajudar muito. É. Onde é que nós vamos colocar? Esse que é o problema aí, né? Ele precisa de uma tomada só pra ele, meu amor. Eu acho que não tem tomada sobrando aqui na cozinha, não. Quando a gente fez o projeto da parte elétrica da casa, a gente não pensou nisso. Mas também a gente não sabia que ia ganhar um micro-ondas, né? Na rifa do Mané Cobrador. Olha, antes de fazer a instalação elétrica na sua casa, precisa pensar bem antes pra não ter problema depois, né? Mesmo que você contrate um eletricista, é importante você conhecer os materiais elétricos e saber como eles vão ser instalados.
E aqui vai uma dica importante, viu, gente? Na empresa de energia elétrica da sua cidade, você vai ter informações de como receber energia na sua casa. Você vai saber como colocar o poste de entrada e o eletroduto. E como deve ser a caixa de entrada, onde serão instalados o medidor e a chave geral. Depois, com a obra mais adiantada, vai chegar a hora de preparar os pontos de energia elétrica. Olá, Pedrão, tudo bem? O que é que você vai precisar, amigão? Tá na hora de eu começar a fazer a instalação da parte elétrica lá de casa. E eu tô pensando em contratar um eletricista. Olha, eu posso indicar um bom eletricista, mas eu vou dar um conselho. É importante você saber como se faz uma planta dos pontos de eletricidade para encomendar o serviço. Ah, mas eu não conheço direito os materiais elétricos. Não tem problema. Eu posso dar umas dicas. Nessa fase você vai precisar de eletrodutos, caixas e o quadro de distribuição. Os eletrodutos são tubos que são colocados dentro das paredes e das lajes e por onde passam os fios, que são os condutores de eletricidade. O eletroduto é aquele que o pessoal chama de conduíte. Isso mesmo. Existem dois tipos de eletrodutos. O rígido, como esse aqui, ó, e o flexível, como esse. Ah, e qual que é o melhor? Depende da aplicação. Nas lajes, o rígido. Nas paredes, o flexível. Ele é mais prático. É fornecido em rolos. Você pode cortar no tamanho que quiser sem precisar emendar. E tem mais. Por ser flexível, tem a vantagem de poder fazer curvas na parede. Agora, tem que tomar cuidado, porque nas lajes o flexível pode ser danificado durante a concretagem. É por isso que, nesse caso, você deve usar o rígido. Tá ficando lá. E não tem perigo de pegar fogo? Não, eles são feitos de PVC, que é um material anti-chama. E as caixas? Nas caixas é que vão ser instalados os interruptores, as tomadas e os pontos de luz. As caixas são interligadas pelos eletrodutos. Existem 3 tipos de caixas. A retangular, que mede 10 por 5 centímetros e que também é chamada de 4 por 2 por causa das medidas em polegadas. A quadrada, que mede 10 por 10 centímetros e é conhecida como de 4 por 4. E a octogonal, ela tem 10 centímetros. Agora, quando é que eu uso uma e quando é que eu uso a outra? As caixas octogonais são usadas para as lâmpadas. As caixas retangulares e as quadradas são para interruptores e tomadas. E o quadro de distribuição? O quadro de distribuição é o centro de toda a instalação elétrica dentro da casa. Ele recebe os fios que vêm do medidor da entrada e distribui a energia para as lâmpadas, tomadas e interruptores. Ah, é como o coração, né? Que bombeia o sangue para as outras partes do corpo. Isso mesmo. Dentro dele tem uma chave geral e alguns disjuntores. E o que é disjuntor? É um tipo de interruptor que ele desliga sozinho quando a corrente elétrica passa de um certo limite. É uma proteção do circuito para evitar sobrecarga nos fios e cabos elétricos. Interessante. Tem a mesma função de um fusível. Tem, mas a diferença é que o fusível queima e você tem que trocar por outro. O disjuntor tem uma mola que desarma o circuito. Depois basta ligar novamente que ele volta a funcionar. Mas o disjuntor não queima se ficar ligando e desligando? Se o disjuntor ficar desarmando toda hora, é sinal que o circuito está sobrecarregado. E nesse caso, não adianta trocar só o disjuntor. Tem que ver se a fiação aguenta. Como assim? Por exemplo, se você colocar um disjuntor de 20 amperes para uma fiação que aguenta 15 amperes e ligar vários aparelhos ao mesmo tempo, você corre o risco de aquecer demais os fios e provocar um curto-circuito. Opa, aí é perigoso. É por isso que precisa calcular a capacidade dos disjuntores de acordo com a necessidade de energia de cada circuito e com o tipo de fiação. E quantos disjuntores eu vou precisar ter? Um para cada circuito. E quantos circuitos eu vou ter? Bom, aí você vai ter que seguir umas regrinhas. Primeiro você vai separar os pontos de luz das tomadas. Depois você vai separar o andar de baixo do andar de cima. E por último você vai criar um circuito só para o chuveiro. Bom, então são 7 circuitos. Mas faça tudo isso evitando sobrecarga nas tomadas especiais. Não ponha mais de 3 no circuito.
Não, deixa comigo. Agora você precisa definir quantas caixas vai usar, de que tamanho e onde elas vão ser colocadas. Bom, então tá bom, senhor Freitas. Eu vou fazer a lista de todo o material que eu preciso, aí depois eu volto. Ok, Pedro. Qualquer dúvida me procura, eu vou estar aqui. Tá ok, senhor Freitas. Brigadão, hein? De nada. Depois das dicas do senhor Freitas, eu aprendi como é importante você fazer uma planta dos pontos de eletricidade. Pontos de eletricidade são todos os locais da casa onde você vai instalar uma lâmpada, um interruptor, uma tomada. Ah, isso inclui também o quadro de distribuição. Que deve ser colocado num lugar discreto para não aparecer demais. Geralmente ele é colocado atrás de uma porta. Agora, outra coisa importante, ele tem que ser instalado próximo das maiores cargas da instalação e do relógio de luz. De qualquer forma, ele deve ser colocado num lugar de fácil acesso, mas longe de botijões de gás ou fogões. Ele não pode ser instalado no banheiro também por causa da umidade, né? E além disso, a tampa do quadro deve ficar sempre fechada. Ele pode ser limpo, sim, mas nunca, jamais deve ser lavado, né? Os pontos de luz são aqueles locais onde a gente vai instalar a lâmpada. Devemos, pelo menos, prever um ponto de luz no teto para cada cômodo. E além do ponto no teto, pode ser colocado também um ponto na parede, que é chamado de arandela. Os interruptores servem para interromper e restabelecer a passagem da corrente elétrica, ou seja, apagar e acender os pontos de luz. Eles devem ser colocados próximo das portas, porque assim fica mais fácil você acender. E nunca atrás delas, porque senão dificulta. Devem ser previstos 2 tipos de tomadas, as de uso especial e as de uso geral. As tomadas de uso geral são aquelas que a gente ainda não tem o uso definido e servem para ligar TV, videocassete, aparelho de som, abajur. As tomadas especiais são aquelas que a gente vai ligar a aparelhos que têm uma voltagem diferente ou um consumo elevado, como geladeira, máquina de lavar, chuveiro elétrico. Micro-ondas. Foi por isso que o seu Freitas ensinou pra gente uma regra básica para saber quantas tomadas devem ser instaladas em cada cômodo. A proporção ideal é uma tomada para cada 5 metros. E você calcula isso da seguinte forma. Você soma o comprimento de todas as paredes do cômodo. Por exemplo, se você tiver um quarto de 3 metros por 3,5 metros, o contorno é de 3 mais 3 mais 3,5 mais 3,5, que é igual a 13 metros. Aí você divide esse valor por 5. Então, 13 metros dividido por 5 é igual a 2,6. Esse número você arredonda para cima e vai dar 3 tomadas para esse cômodo. Mas atenção, no caso da cozinha, que é necessário ter mais tomadas, essa proporção deve ser menor. Uma tomada a cada 3,5 metros. Então, se você tiver uma cozinha com os mesmos 13 metros de contorno, você vai dividir por 3,5. Ou seja, 13 metros dividido por 3,5 é igual a 3,7. Então, você deve colocar 4 tomadas. No caso do banheiro, não se esqueça de colocar uma tomada junto ao lavatório, mas tome cuidado para que essa tomada e o interruptor fiquem a mais de 60 centímetros do box. Outra coisa importante é você adotar um padrão de altura na colocação dos diversos pontos de eletricidade. Isso vai facilitar a sua obra, porque você coloca os pontos todos na mesma fiada de blocos. Ai, depois fica tão bonito depois de pronto. Mas para isso existe uma tabela, e essa tabela é a seguinte. As tomadas baixas, de uso geral, devem ser colocadas a 30 centímetros do piso. As tomadas médias, como as do lavatório, do banheiro, da geladeira, do liquidificador, da máquina de lavar, do freezer, da campainha da rua, do micro-ondas, devem ser colocadas a 130 centímetros do piso. As tomadas altas, no caso do chuveiro elétrico, devem ser colocadas no mínimo a 225 centímetros do piso. Os interruptores devem ser colocados a 130 centímetros do piso. E as arandelas devem ser colocadas a 190 centímetros do piso. O próximo passo é fazer uma planta da casa com todos os pontos de eletricidade. Essa etapa é necessária, mesmo que você contrate um eletricista. Porque você precisa dizer para ele o que você quer que ele faça exatamente. Se ele coloca um ponto no meio do cômodo e meia dúzia de tomada. Para você fazer uma planta dos pontos de eletricidade, você tira uma cópia da planta da casa e desenha em cima os lugares onde você quer instalar esses pontos e eletrodutos. Tem uma convenção para marcar esses pontos. São os símbolos que representam cada tipo de ponto. O quadro de distribuição é um retângulo, metade cheio e metade vazio. O ponto de luz no teto é um círculo vazio.
A arandela na parede é um meio círculo vazio. O interruptor é uma letra S maiúscula. A tomada baixa é um círculo pequeno vazio com um traço do lado. A tomada média é um círculo pequeno, metade cheio e metade vazio com um traço do lado. A tomada alta é um círculo pequeno, totalmente cheio com um traço do lado. O telefone é um triângulo vazio. E os eletrodutos você indica com uma linha ligando os pontos. Se passar pelo chão, faça uma linha tracejada para distinguir dos que estão passando pela laje ou parede. Com esses símbolos, você vai marcar a planta começando pelo andar de baixo. Marque o quadro de distribuição. Marque os pontos de iluminação no teto. Na cozinha, como temos um ponto no teto, é bom termos arandelas em cima do fogão e em cima da pia, para ficar bem iluminado. Marque os interruptores. Marque as tomadas. Depois, desenhe uma linha ligando o quadro de distribuição ao ponto de luz do teto mais próximo. Agora, ligue esse ponto de luz com os demais pontos do andar térreo. Ligue os pontos de luz com os respectivos interruptores. A partir dos interruptores ou dos pontos de luz, ligue as tomadas. Coloque uma flecha em cima do quadro de distribuição e escreva a palavra sobe, para indicar que um eletroduto passará para o andar de cima. No andar de cima, repita todas as operações a partir do ponto onde o eletroduto estiver chegando. Com a planta pronta, você pode colocar as caixas. As caixas devem ficar bem presas, tanto nos blocos como na laje. Use um pouco de argamassa de cimento e areia 1:4. Os eletrodutos rígidos devem ser presos nas caixas por buchas e arruelas. Os eletrodutos flexíveis passarão dentro da parte oca dos blocos e os rígidos ficarão concretados na laje. O diâmetro dos eletrodutos depende do número de fios que vão passar dentro deles. É recomendável usar eletrodutos de no mínimo 3/4 se for rígido e 25 milímetros se for flexível. Nunca passe mais do que 6 fios dentro deles. Você tem que fazer também um eletroduto separado só para os fios do chuveiro e outro para o fio do telefone e o cabo da antena da televisão. E aqui tem alguns detalhes importantes. O eletroduto que sai da caixa deve ter uma ponta sobrando acima da laje para continuar a instalação no andar de cima. Tampe com papel ou estopa a ponta dos eletrodutos e as caixas para evitar que entre água, sujeira ou concreto durante a obra, o que pode estragar as caixas ou entupir os eletrodutos. Bom, seguindo essas etapas, passo a passo, você está preparado para fazer os pontos elétricos da sua obra. E assim evitar erros e esquecimentos. A gente não tem tomada para o micro-ondas, mas a gente tem para o liquidificador. E eu vou me refrescar com esse suco, meu amor, porque eu vou lá no Seu Freitas comprar todos os materiais para fazer a instalação dessa tomada. Muito. No próximo programa, a gente vai falar sobre a construção das paredes do piso superior. Fique à vontade. Afinal, a casa é sua. Não, meu amor? O que foi, Pedro? Tem um cara dizendo aqui para as empresas aproveitarem as carrocerias usadas para fazer ônibus de 2 andares. E dá para fazer isso? O problema é que não é só soldar uma carroceria em cima da outra e achar que pode sair rodando. Por quê? Porque um ônibus de 2 andares é diferente de um ônibus comum. Um ônibus de 2 andares, ele precisa ter um chassi reforçado, o motor tem que ser mais potente. Vai levar o dobro de passageiros, não é? Claro. Tem coisas, meu amor, que não dá para improvisar. É como construir a parte de cima de uma casa, não é, Pedro? É. Tem que tomar uns certos cuidados. É assim. Agora que você terminou a laje, está na hora de fazer a alvenaria da parte de cima. É, Seu Freitas, mas eu não sei por onde começar. Primeiro tem que fazer as marcações na laje para saber o lugar certo das paredes. Marcar a alvenaria. Isso, do mesmo jeito que você fez no piso térreo. Que nunca é demais, né? Assenta os blocos da primeira fiada para marcar a posição dos cômodos. Mas atenção, cuidado para não ficar torto.
Até aí tudo bem. Tá tudo igual ao andar de baixo. É, mas agora é que vem o segredo. Que segredo? Tem que tomar muito cuidado com o transporte dos blocos e da argamassa. Ah, beleza. Transporte é comigo mesmo. O problema é que não se pode juntar muito material em cima da laje. Por quê? Por causa do peso, para não forçar demais a laje. O negócio é fazer pilhas pequenas com a altura máxima de 3 blocos de 19 centímetros ou 5 blocos de 9 centímetros. Bom, mas mesmo assim eu vou ter que espalhar o material. Não, você não vai ter que levar o material todo de uma vez só. Porque senão, além do peso, vai atrapalhar o serviço. É verdade. Ficar tudo espalhado, vai ficar apertado, ruim de trabalhar. Por isso, você vai ter que levar o material necessário para 1 hora de trabalho. E quanto é que isso dá em blocos? Bom, uns 15 blocos, mais ou menos. Tá, mas mesmo assim eu vou ter que empilhar. Claro, aí o negócio é colocar os blocos em fila do lado da parede que está sendo construída. Assim não atrapalha o serviço e fica fácil de pegar os blocos. De todo jeito eu vou ter dificuldade em levar esses blocos lá pra cima. Eu preciso pensar num jeito de facilitar essa parte. Para isso, você vai ter que usar uma roldana e uma corda. Claro, uma roldana. Você tem que fazer uma pequena torre de madeira apoiada no terreno e com uma altura de 1,5 metro acima da laje. Aí, no alto dessa torre, você vai pregar uma viga de madeira dessas de 6 por 16 centímetros. E na ponta da viga, você prende a roldana. Claro. Aí é só colocar a corda e puxar o material pra cima. Agora eu vi vantagem. Assim vai ficar bem mais fácil e mais rápido. Seu Freitas, tem que usar a cabeça, senão é o corpo que padece. Pra que fazer força à toa, não é? Opa. As dicas do seu Freitas ajudaram a gente a ganhar tempo. E a fazer o serviço direito, não é, Pedro? Porque eu detesto ter que desmanchar um negócio e fazer de novo. Para não correr esse risco, não esqueça de ver o nível sempre que você assentar um bloco. Isso é muito importante. E a cada nova fiada, tem que pegar uma régua de pedreiro e esticar uma linha para garantir que a fiada vai ficar no mesmo nível. Tem mais. Todo cuidado é pouco na hora de conferir o prumo. De vez em quando, tem que descer a ponta do prumo até a primeira fiada do térreo, para ver se as paredes estão subindo no prumo. Outra coisa importante é você prestar atenção na abertura das portas e janelas. As aberturas das portas têm que ser preparadas já na primeira fiada. É somar a largura das portas com a largura dos batentes e fazer o acerto nos blocos. E no caso das janelas, além do tamanho da abertura, tem que fazer o peitoril na parte de baixo da janela. E na parte de cima tem que fazer uma verga, aquela viga feita para vencer o vão da janela. E tem outro detalhe. A gente tem que deixar prontos os buracos nos blocos onde vão passar as instalações elétricas e hidráulicas. São os buracos para as tomadas, os interruptores e os dutos.
Colocando 13 fiadas de blocos, o andar de cima vai ficar com a mesma altura que o andar de baixo. Como cada fiada tem 20 centímetros, as 13 fiadas vão dar 260 centímetros, ou 2,60 metros. No final, a parede vai ficar um pouco mais baixa, porque tem que descontar 5 centímetros para fazer o revestimento do piso e 1 centímetro para o forro. Então, no final, a parede vai ficar com 260 centímetros menos 6, que é igual a 254 centímetros, ou 2,54 metros. Essa é uma altura boa para as paredes, porque a prefeitura costuma exigir 2,50 metros de altura. E tem outro detalhe importante. A última fiada da parede tem que ser feita com blocos canaleta. Nas canaletas, a gente coloca 2 barras de aço de 10 milímetros para fazer a cinta de amarração sobre as paredes. Depois, é só encher os blocos canaletas com concreto. Ah, mas espera lá. Antes de concretar, precisa montar a laje do forro. A laje do forro pode ser feita como a laje do piso, do tipo pré-moldada com vigotas e lajotas de cerâmica. As vigotas têm que ficar apoiadas na borda do bloco e a ponta da sua armadura deve ficar dentro da canaleta. E não se esqueça de fazer o escoramento das vigotas da laje e a contraflecha. Antes de concretar, vamos colocar umas barras de aço de 5 milímetros na parte de cima da laje e em volta das canaletas, para não dar trincas nas lajes. A capa de concreto vai ser de 3 centímetros porque a laje é de forro. Desta vez, nós também compramos o concreto pronto, só que pedimos um caminhão betoneira e bomba para levar o concreto até o 2º andar, sem fazer força. Não foi tão caro e a gente economizou bastante tempo e esforço. Para fazer o acabamento, use um sarrafo apoiado numa tábua. Com movimentos de vai e vem, você nivela o concreto e a laje fica bacana. E não se esqueça, concreto não seca, concreto cura. Então, você tem que manter a laje molhada e coberta. Dava vontade de mudar logo pra casa, né, meu amor? É, mas ainda faltava toda a estrutura do telhado. Foi aí que o seu Freitas deu a maior força. Agora, Pedro, você tem que construir o oitão. Oitão? Mas é cada nome estranho, seu Freitas. O que é isso? O oitão é uma parede que fica em cima da borda da laje. É nessa parede que vão ser apoiadas as vigas de madeira do telhado. Esse oitão é aquela parede em forma de triângulo? Isso mesmo. É esse triângulo que vai dar o caimento do telhado. Ih, nessa parte eu tô meio perdido, seu Freitas. Como é que se faz esse oitão? Olha, Pedro, em cima da laje do forro você vai colocar a caixa d'água, não é? É. Então, essa parede do oitão tem que ter altura para caber a caixa d'água. E além da altura do apoio, tem que deixar um pouco de folga, né? Que é para poder abrir a tampa. Mexer na caixa d'água, lavar, essas coisas. Olha, se você deixar 1,30 m de altura, tá bom.
Vai caber a caixa e dá para lavar quando precisar. Mas aí o caimento do telhado, como é que fica? Depende do tamanho da tua laje. Qual é o tamanho da tua laje? 10 metros. Então deixa eu te explicar. O oitão vai ser esse triângulo em cima da laje, com 10 metros na parte de baixo, 1,30 m de altura e 2 lados iguais. Cada lado é uma parte do telhado. É o que o pessoal chama de telhado de 2 águas. Isso. Porque a água que cai no telhado, metade vai para um lado, metade vai para o outro. Para saber o caimento do telhado, é só pegar a altura do oitão, 1,30 m, e dividir pela distância que vai do meio da laje até a ponta, ou seja, 5 metros. Isso vai dar 1,30 dividido por 5 igual a 0,26. Multiplicando por 100, você tem o caimento em porcentagem, que vai dar 0,26 vezes 100 igual a 26%. 26%? E é um bom caimento? Depende do tipo de telhado. Como vai ser o seu? Eu estava pensando, senhor Freitas, em fazer o telhado com essas telhas onduladas aí, ó. Grandes, de cor cinza. O nome delas é telhas de fibrocimento. Para esse tipo de telha, o caimento de 26% é muito bom. Ah, é? E por que, senhor Freitas? Porque o telhado vai ficar mais barato, por causa da montagem das telhas. Como assim? Quando a gente faz um telhado, cada telha fica com uma ponta em cima da outra para a água não infiltrar. É o que a gente chama de sobreposição das telhas. Certo. Com um caimento de 26%, você não vai ter que fazer uma sobreposição grande. Então vai usar menos telhas para cobrir o telhado. Opa, essa é uma boa dica, hein, senhor Freitas? Ah, e tem uma coisa mais importante ainda para o oitão. E o que é? Tem que caprichar no acabamento dos blocos. Você vai ter que cortar os blocos com cuidado e fazer o respaldo com blocos canaleta. Tem que fazer uma cinta de amarração no oitão para colocar a viga de madeira que apoia o telhado. Tô vendo que esse oitão vai ter que ser feito no capricho. É isso aí, Pedro, para não ter problemas depois na hora de fazer o telhado. Bom, deixa eu ir que a Leila tá me esperando pro almoço e eu tenho que trabalhar ainda, seu Freitas. Boa sorte, Pedro. Qualquer coisa me procure. Obrigado pela força. De nada. E foi assim que a gente aprendeu a fazer o oitão da nossa casa. Sabe que eu não me acostumo com esse nome? Oitão. Quem será que inventou essa palavra? Sei lá, viu? Deve ser coisa antiga, né, Pedro? Deve ser da época de Dom Pedro, de Cabral.
No próximo programa, nós vamos falar de instalações hidráulicas. Não perca. É isso aí. Até o próximo programa e fique à vontade. Afinal, a casa é sua. Ô, Pedro, vê se tem mais roupa suja aí. É, achei, ó. Achei mais dessas daqui, ó. Não, essa aqui vai manchar. Ah, é? E essa aqui pode? Essa pode. Tô com pena da Marli, viu? Tá com problema de água lá na casa dela. Ah, é? Mas por quê? Ela não tem caixa d'água? Tem, mas é pequena, Pedro. Aí quando falta a água da rua, a caixa não dá conta. Você vê? Não pensou direito na hora de fazer a instalação, agora tá com esse problema lá. É por isso que tem que tomar cuidado na hora que vai fazer a instalação da rede de água. Olha, Pedro, para fazer a instalação hidráulica, tem que fazer um dimensionamento. Dimensionamento? Como assim, seu Freitas? É ver direitinho quais os lugares que você vai ter que ligar água e o quanto de água você vai precisar em cada lugar para saber o diâmetro dos tubos. Tá parecendo complicado, hein? Não é não. É o seguinte. Numa casa existem duas redes de água. A primeira rede é a água que vem da rua, passa pelo medidor, vai para alguma torneira no quintal ou no jardim e sobe para a caixa d'água. A segunda rede é a que sai da caixa d'água e abastece todas as outras torneiras da casa, o chuveiro, o aquecedor, a bacia sanitária. Ah, até aí tudo bem. Agora, como é que eu faço para saber por onde passar os tubos? Tem que pegar a planta da casa, marcar os lugares onde vai ter saída de água e escolher um caminho para passar os tubos. Aí é que mora o perigo. Tem que tomar alguns cuidados. Você precisa ter boa pressão de água e evitar um caminho com muita mudança de direção, pois além de gastar mais material, você pode ficar com pouca pressão em alguns pontos da casa. Pressão? Mas como é que eu faço para medir a pressão da água, seu Freitas? A pressão de água a gente mede pela altura da coluna d'água. A coluna d'água é a diferença de nível entre o nível da água na caixa e o ponto. Para efeito de projeto, você deve considerar o pior caso, isto é, a diferença entre o nível da saída da água da caixa e o ponto. Certo. E quanto é que precisa ter de coluna d'água? Depende do lugar. Os pontos mais complicados são o chuveiro e a válvula de descarga da bacia sanitária. Para o chuveiro funcionar bem, ele precisa ter pelo menos 1 metro de altura de coluna d'água. Então precisa ter 1 metro de altura entre a saída da caixa d'água e a chegada no chuveiro? Isso mesmo. Agora, para a bacia sanitária tem que ter 2 metros de altura de coluna d'água para a válvula de descarga funcionar bem. A caixa d'água a gente já compra pronta, né, seu Freitas? Olha, Pedro, existem 2 tipos de caixas pré-fabricadas. As de fibrocimento e as de polietileno, que é um tipo de plástico. As caixas de fibrocimento podem ser retangulares ou redondas. E tem 2 tamanhos diferentes. A menor, de 500 litros de capacidade, precisa de uma altura livre de 1 metro para ser instalada. A maior tem 1000 litros de capacidade, precisa de 1,20 m de altura livre. As caixas de polietileno também têm 2 tamanhos diferentes. A de 500 litros de capacidade precisa de uma altura livre de 90 centímetros para ser instalada. A de 1000 litros de capacidade também precisa de 90 centímetros de altura livre. As caixas pré-fabricadas são fortes mesmo, seu Freitas? Tanto as de plástico quanto as de fibrocimento são resistentes e duráveis. Posso comprar tranquilo? Claro, você só precisa pensar direito no lugar onde vai instalar. Para ver se tem espaço suficiente para caber a caixa e se está perto dos locais de uso da água, para não precisar usar muito tubo. Claro, né? Senão a instalação fica mais trabalhosa e eu vou gastar muito mais. Tem outra coisa, Pedro. A caixa d'água precisa ficar bem apoiada. A de fibrocimento sob 2 vigas de madeira e a de polietileno com tábuas espaçadas de 10 em 10 centímetros sobre as 2 vigas de madeira. Ô, seu Freitas, e os registros, hein? Os registros são necessários para se controlar ou bloquear o fluxo da água na instalação. Existem 3 tipos de registros. Os registros de pressão são usados em chuveiros e servem para controlar o fluxo da água. Os registros de gaveta e os registros de esfera
são utilizados para bloquear a passagem da água da caixa em caso de manutenção. Bom, seu Freitas, deu para ter uma boa ideia de tudo que eu vou usar. Agora eu preciso pensar na rede de água da minha casa. É isso aí, Pedro. É como eu te falei. Pega a planta da casa, vai desenhando o caminho dos tubos desde a entrada da água até os pontos de saída. Legal, legal. Beleza, seu Freitas. Mas aí o senhor precisa me explicar como é que se monta tudo isso, hein? Fica tranquilo que eu estou aqui para ajudar. Ah, legal, então. Ô, obrigado, hein, seu Freitas. Mais uma vez, muito obrigado, hein? De nada. Até mais. Até mais. Ai, tô com uma pena da Marli, Pedro. Já pensou o sufoco que ela tá passando sem água? Ainda mais com criança pequena em casa? Ih, criança pequena ainda, que suja um monte de roupa, fralda, babador. Ah, só de pensar me dá aflição, viu, Leila? Ah, não faz onda, Pedro, que aqui em casa a gente não vai ter esse tipo de problema, não. A gente fez o projeto certo pra nossa rede de água. Ainda bem, né? Graças ao seu Freitas. Que diâmetro de tubo eu devo usar, seu Freitas? Olha, Pedro, quando a instalação é grande e tem muitos pontos de distribuição de água, a gente usa uma tabela para calcular o diâmetro de todos os tubos de cada ramal. Mas aí fica complicado, hein? Mas na sua casa você só vai precisar usar 3 diâmetros diferentes. O de 50 milímetros, o de 25 milímetros e o de 20 milímetros. Opa, agora ficou mais fácil. E também mais barato, porque dá para aproveitar melhor as sobras dos tubos. Agora eu preciso saber aonde é que eu vou usar cada tubo desse, né, seu Freitas? Essa primeira parte entre o cavalete, que é a entrada de água que vem da rua, e a caixa d'água, você vai usar tubo de 25 milímetros. Você vai abrir uma pequena vala com 30 centímetros de profundidade e colocar o tubo com uma camada de areia ou terra para proteger, mas sem pedras. Na hora de fazer a montagem dos tubos, não esqueça de lixar as partes a serem soldadas até que elas percam o brilho. Depois, aplicar a solução limpadora para tirar a sujeira. Aí, passar o adesivo nas duas partes, sem colocar demais. Encaixar as partes e tirar a sobra de adesivo. Quando chegar no lugar onde vai sair uma torneira do jardim, você vai colocar um T soldado a um tubo e a uma curva de 90 graus e subir outro tubo até a altura da torneira. Não esqueça, em todos os pontos terminais deve-se utilizar as conexões azuis com bucha de latão. E antes de ligar a água, tem que esperar 12 horas para secar bem, né, seu Freitas? Isso mesmo. Tomando esses cuidados, você vai evitar problemas de vazamento. E agora, como é que eu faço, seu Freitas, para subir com essa tubulação lá para a caixa d'água? Você pode fazer a subida da tubulação da caixa d'água por fora da casa, prendendo o tubo na parede com braçadeiras. Assim vai ficar mais fácil e não tem que quebrar os blocos. Mas ao final da obra, nos acabamentos, a gente vai cobri-lo com pré-moldados para protegê-lo contra o sol e contra eventuais pancadas. Na hora de passar a tubulação da posição horizontal para a vertical, use as curvas ao invés dos joelhos de 90 para diminuir as perdas de pressão.
Aí o tubo vai entrar por um furo feito com furadeira na parte de cima da caixa d'água. No caso das caixas de fibrocimento, você pode fazer o furo aqui, ó. Esse tubo é soldado no adaptador que já tem um anel de vedação dispensando o uso da massa plástica. E no caso da caixa de polietileno, você pode fazer o furo aqui, ó. É essa torneira de boia que controla o nível de água dentro da caixa. Quando a caixa enche de água, a boia sobe e fecha a boca do tubo para não transbordar. Quando o nível de água baixa, a boia desce e abre o tubo para entrar mais água. O bom é que se não faltar a água da rua, a caixa vai ficar sempre cheia. E quanto mais cheia, maior é a pressão, porque maior é a coluna d'água. Mas se der problema na boia, seu Freitas, vai me inundar a casa inteira? Não vai chegar a acontecer isso, mas para evitar esse tipo de problema é que se faz um ladrão na caixa d'água. Ladrão? Como assim? O ladrão é uma espécie de saída de emergência da água da caixa. É um tubo que fica aberto sem torneira ou registro e que é colocado um pouco acima do nível da boia. A bitola do ladrão deve ser uma bitola maior que a do tubo que alimenta a caixa. Se a água subir e a boia não fechar o tubo de entrada, a água vai descer pelo ladrão antes de transbordar por cima da caixa. E a água vai descer para onde, seu Freitas? Aí é que tá. O certo é você colocar esse tubo desaguando num lugar fácil de ver, como, por exemplo, o box do chuveiro. Porque aí dá para perceber logo que a boia está com problema. Bem pensado, hein? Pois é. Se o ladrão desaguar direto numa caixa de esgoto, pode ser que ninguém veja o vazamento e ele continue por vários dias. Aí vai ser aquele susto na hora que a conta d'água chegar, hein? Um dinheirão jogado no esgoto.